Bom dia! Fala, galera do segundo ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo jóia. Vamos para mais uma aula de matemática, continuando o caderno 8, aula 39, sobre divisão de números complexos. Em classe, questão número 1. Obtenha XY com x pertencente aos reais e y pertencente aos reais, de modo que nós temos x mais y i que multiplica 1 mais i é igual a 2 mais 12i. Como nós vamos resolver? Primeiro passo, aplicar a propriedade distributiva. X vezes 1x. Ou apenas x. X vezes mais i, mais x, i. Mais yi vezes 1, mais 1y, i. Mais yi vezes i fica mais y, i ao quadrado. Igual a 2 mais 12i. O que nós temos que fazer agora? Lembrar que i ao quadrado é igual a menos 1. Nós vamos substituir o i ao quadrado por menos 1, ok? 1x fica x, mais x i, mais 1y, eu vou colocar apenas y, i, mais y, que multiplica i ao quadrado. Nosso i ao quadrado é igual a menos 1. E isso tudo é igual a 2 mais 12i. Resolvendo, nós temos x mais xi mais yi mais vezes menos, na multiplicação, fica menos. Y vezes menos 1, menos y, igual a 2 mais 12i. Agora, nós vamos pegar a parte real. A parte real é o x menos y. Então, nós temos a parte real, que é o x menos y, mais a parte imaginária. Na parte imaginária, nós temos xi mais yi. O que o xi e o yi têm em comum? O i, que é a parte imaginária. Então, nós temos x mais y. Quem é o fator comum aqui? I. Igual a 2 mais 12i. O que nós podemos montar? Um sistema. Nós temos que x menos y, que é a parte real, x menos y é igual a 2. Então, fica x menos y igual a 2. Temos também a parte imaginária, que é o x mais y. E o x mais y é 12. O x menos y é igual a 2. O x mais y i é igual a 12i. Não tem necessidade de colocar o i. Então, fica x mais y igual a 12. Nós podemos resolver o sistema pelo método da adição, adicionando ambos os membros. X mais x, 2x, mais y menos y, fica 0, igual a 2 mais 12, 14. Então, o x
é igual a 14 dividido por 2. Assim, nós descobrimos que o x é igual a 7. Como nós já temos o valor do x, nós vamos escolher a primeira ou a segunda equação, substituir o valor do x para encontrar o valor do y. Eu vou escolher a segunda equação. Na segunda equação, nós temos x mais y igual a 12. Quem é o x? O x é 7. O x é 7. 7 mais y igual a 12. Então, o y é igual a 12 menos 7. 12 menos 7, y é igual a 5. Agora, nós temos que colocar o par ordenado, que é a resposta. Nossa resposta é o par ordenado 7 e 5. O x é 7, o y é 5. Essa é a nossa resposta, a resposta da questão número 1. Questão número 2. Obtenha a forma algébrica de 1 sobre cosseno de θ menos i vezes seno de θ. Aqui nós temos uma fração. A fração é uma divisão. Como é a divisão? Eu comentei com vocês na aula passada. Nós vamos multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado. O conjugado de cosseno de θ mais i vezes seno de θ. O conjugado, você troca o sinal da parte imaginária. Então, aqui nós vamos multiplicar pelo cosseno de θ. Como aqui é menos, aqui fica mais. Mais i vezes seno de θ, ok? Agora, nós multiplicamos o denominador, vamos multiplicar o numerador. Cosseno de θ mais i vezes seno de θ. Então, o número complexo que nós estamos procurando na sua forma algébrica, 1 vezes o cosseno de θ, cosseno de θ. 1 vezes mais i seno de θ, mais i vezes seno de θ. Agora aqui embaixo, no nosso denominador, o que vai acontecer? Nós temos cosseno de θ mais i seno de θ vezes o cosseno de θ menos i seno de θ vezes o cosseno de θ mais i seno de θ. Nós temos o produto da soma pela diferença de dois termos. Como você resolve o produto da soma pela diferença de dois termos? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O quadrado do primeiro fica cosseno ao quadrado de θ. Então, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O i seno de θ ao quadrado fica i ao quadrado seno ao quadrado de θ. Vocês poderiam chegar a esse resultado aplicando a propriedade distributiva. Cosseno de θ vezes cosseno de θ, cosseno ao quadrado de θ. Cosseno de θ vezes mais i seno de θ, fica mais i cosseno de θ seno de θ. Depois, menos i seno de θ vezes cosseno de θ, fica menos i cosseno de θ seno de θ. Aqui, nós vamos cancelar os dois porque eles são opostos ou simétricos. Depois, menos com mais, menos. I vezes i ao quadrado. Seno de θ vezes seno de θ, seno ao quadrado de θ. Então, é mais prático resolver como? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Agora, nós temos que relembrar que i ao quadrado é igual a menos 1 e vamos fazer a substituição. Então, nós temos que o número complexo é igual a cosseno de θ mais i
vezes seno de θ. Aqui embaixo nós ficamos com cosseno ao quadrado de θ menos o I ao quadrado. Nós vamos trocar por menos 1, que multiplica quem? O seno ao quadrado de θ. Continuando. O nosso numerador não se altera, fica cosseno de θ mais I vezes seno de θ. Aqui embaixo, cosseno ao quadrado de θ. Na multiplicação, menos com menos fica mais, seno ao quadrado de θ. Pela relação trigonométrica fundamental, nós sabemos que seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Então, nós podemos substituir o nosso denominador por 1. Então, eu fico com o cosseno de θ mais I vezes seno de θ sobre 1. É obrigatório deixar o denominador 1? Não. Então, nós sabemos que o Z é igual a cosseno de θ mais I vezes seno de θ. Acabamos de encontrar a forma algébrica. Essa é a nossa resposta. A resposta da questão número 2. Ok? Questão número 3 e última da aula 39. Se x é um número real e x mais 2i sobre x menos i é um número imaginário puro, então nós temos que ele é imaginário puro. Se ele é imaginário puro, ele não tem a parte real. A parte real é igual a 0. Então, vamos lá. Então, alternativa A, x é um número negativo. Alternativa B, x é um número positivo. Alternativa C, x é um número racional. Alternativa D, x é um número inteiro. Alternativa E, x é menor que 2. Então, vamos lá. Primeiro passo, nós temos que resolver essa divisão. Resolvendo a divisão, nós temos que Z é igual a x mais 2i dividido por x menos i. Na divisão, nós vamos multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado do denominador. O conjugado de x menos i é x mais i. Nós vamos multiplicar embaixo e vamos multiplicar também em cima. Então, nosso número complexo é x vezes x, x ao quadrado, x vezes mais i, mais xi, mais 2i vezes x, mais 2, vou colocar em ordem. Eu tenho xi, aqui eu vou colocar 2xi também. 2i vezes i, 2i ao quadrado. Agora, embaixo, como eu já comentei com vocês, fica o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, porque nós temos o produto da soma pela diferença de dois termos. O primeiro é x, fica x ao quadrado, menos o segundo é o i, fica i ao quadrado. O que nós podemos fazer agora? Lembrar que i ao quadrado é igual a menos 1. Todo i ao quadrado será substituído por menos 1. Então, vamos lá. Então, eu tenho que o z, que é o nosso número complexo, x ao quadrado. Aqui nós podemos adicionar porque são semelhantes.
1xi mais 2xi mais 3xi mais o 2, o i ao quadrado nós vamos substituir por menos 1. Agora aqui embaixo. Aqui embaixo fica x ao quadrado menos quem? I ao quadrado. O i ao quadrado também é menos 1. Vamos resolver aqui. Então, nosso número complexo é x ao quadrado mais 3xi mais 2 vezes menos 1, menos 2. Sobre quem? X ao quadrado, menos com menos, mais. Nós temos que separar a parte real da parte imaginária. Como fica então? Z é igual. A parte real é o x ao quadrado, porque está escrito que x é um número real lá no enunciado. Então, nós temos x ao quadrado. Quem mais aqui é parte real? O x ao quadrado e o menos 2. O x ao quadrado e o menos 2 são parte real. E o 3xi é a parte imaginária. Qual é o denominador? O denominador é x ao quadrado mais 1, tanto para a parte real quanto para a parte imaginária. Agora, nós temos que determinar o valor de x. Como nós temos que z é um número imaginário puro, nós sabemos que a parte real é igual a quem? A zero. Agora eu vou apagar para nós continuarmos o exercício. Então, nosso número complexo, eu separei na parte real e na parte imaginária, x ao quadrado menos 2, sobre x ao quadrado mais 1, que é a parte real, mais 3xi, que é a parte imaginária, sobre x ao quadrado mais 1. Se ele é um imaginário puro, a parte real, que é essa parte aqui, é igual a zero. E a parte imaginária, se ele é imaginário puro, tem que ser diferente de zero. Então, nós temos que x ao quadrado menos 2, que é a parte real, sobre x ao quadrado mais 1, tem que ser igual a zero. E a parte imaginária, que é o 3xi sobre x ao quadrado mais 1, como é imaginário puro, tem que ser diferente de zero, ok? Vamos resolver a condição de existência do denominador. Nós sabemos que não existe denominador igual a zero. Então, nós sabemos que o denominador, que é o x ao quadrado mais 1, como é denominador, x ao quadrado mais 1 tem que ser diferente de zero. Essa é uma condição. Depois nós temos que resolver essa parte. X ao quadrado menos 2 igual a zero. X ao quadrado menos 2 igual a zero. A parte real tem que ser igual a zero. E a parte imaginária tem que ser diferente de zero, que é o 3xi. Resolvendo aqui, fica x ao quadrado igual a 2. Operação inversa do quadrado, a raiz quadrada. Então, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 2. Descobrimos os possíveis valores de x. Então, o x é igual a mais raiz de 2, o x é igual a menos raiz de 2. Então, alternativa A, x é um número negativo? Só negativo? Não. Nós temos um número irracional. A raiz quadrada de 2 é um número irracional. Então, a alternativa A não serve. Alternativa B, x é um número positivo? Ele é um número irracional. Ele não é apenas positivo. Alternativa C, x é um número racional? Não, ele não é racional. Ele é um número
irracional. Alternativa D, x é um número inteiro? Não. Nós temos mais e menos a raiz quadrada de 2. E a raiz quadrada de 2 não é um número inteiro, é um número irracional. Alternativa E, x é menor que 2. A única alternativa que sobra é x é menor que 2. Uma das raízes. Nós temos duas raízes aqui. X igual a raiz de 2. A raiz de 2 vocês sabem que é aproximadamente 1,4142. E x igual a menos a raiz de 2. Menos raiz de 2 dá menos 1,4142. Então, x é menor que 2. Nós temos 1,4142, que é a raiz quadrada de 2, aproximadamente, e x igual a menos 1,4142. A única alternativa correta, a alternativa E. Então, vocês podem acrescentar aqui. Aqui é aproximadamente 1,41. Aqui é aproximadamente menos 1,41. E os dois valores são menores que 2, ok? Acabamos a aula 39. Vocês sabem, façam as tarefas mínimas e complementares, pois elas estão valendo nota. E não se esqueçam, apareceu alguma dúvida? Entrem em contato comigo que eu vou ficar muito feliz em atendê-los. Um beijo, até a próxima aula, tchau, tchau!